Mais uma dúvida que chegou até nós e ó, vou fazer um vídeo aqui bem explicativo que vai te ajudar a compreender todo o caminho que você pode percorrer, onde existem fraudes, onde existem questões que são falaciosas, que não funcionam e que vai te impedir de cair muito golpe aí no mercado. Questionamento é o seguinte: Donato, eu posso limpar o meu nome quando eu tenho um endividamento com o banco? Eu posso limpar o meu nome quando ele está no Serasa, no SPC? Ou, por exemplo, algo que tem sido muito difundido no Brasil. E como é que eu tiro o meu nome do SCR, Sistema de Crédito Brasileiro? Vem comigo e presta bastante atenção. Então, geralmente, nós temos aí, quem tem dívida com o banco tem que se preocupar com três questões: Serasa, SPC e o SCR, tá? Esses aqui são públicos. Públicos no sentido de que você vai lá e faz uma consulta pública, paga um valorzinho, por exemplo, numa associação comercial e descobre se o Serasa ou o SPC tem lá as informações sobre a tua dívida bancária. O SCR já é um pouquinho mais complexo. Você tem que fazer um cadastro, ok? E geralmente também utilizar um cartão A3, que aí é o teu contador que utiliza. Então eu entro no Banco Central, vou lá, faço o sisteminha de pesquisa e antes que ele me disponibilize as informações que foram acostadas lá dentro sobre minha dívida, eu tenho que fazer esse cadastro. Inclusive, eu tenho que ter uma conta operando em banco para que eu cite essa conta como vinculada ao meu cadastro. Qual que são hoje, por exemplo, os entendimentos? Então, exemplo, se eu vou judicializar, eu ouço pessoas dizendo assim: olha, Donato, eu ouvi dizer que se eu entro com uma ação bancária, o meu nome sai do Serasa. Que se eu entro com uma ação bancária, eu não preciso me preocupar em fazer o pagamento. E isso aí é um engano. Antigamente, até 2009, realmente você judicializava e automaticamente, por haver uma discussão sobre a dívida ser exata ou não, o teu nome não podia ser colocado. Hoje, como que funciona a discussão de juros? Você tem três prismas a serem discutidos. Primeiro, a ação em si, ela tem que existir. Segundo, ela tem que estar em conformidade com uma jurisprudência do STJ. E terceiro, ela tem que ter o valor incontroverso demonstrado. Então veja bem, ó. Eu tenho que preencher os três requisitos. Impetrar uma ação, tenho que comprovar que o que eu estou discutindo sobre juros já tem jurisprudência favorável e tenho que dizer, ó, a minha parcela não é de 10 mil. Aí vem a parte técnica, o cálculo. Ela deveria ser de 7.250. Tá? Se um desses três requisitos não forem demonstrados, eles não tiram o teu nome dos órgãos de proteção. Porém, existe uma exceção. Se eu conseguir comprovar que eu, na verdade, não devo para o banco, que após as diversas irregularidades que ele cometeu, eu sou um credor, aí eu posso, sim, mostrar que eu não preciso estar enquadrado aqui nas três possibilidades da decisão e sair por uma via paralela para o meu nome não ser anotado, ok? Segunda possibilidade, associações. Existe no Brasil também algumas associações que têm conseguido, através de ações coletivas, manter o nome do associado fora dos órgãos de proteção. Porém, tem que fazer uma pesquisa bem acurada para não entrar também em golpes, ok? A última questão é a notificação, que é um ato imprescindível para validar a inserção do teu nome no órgão de proteção ao crédito. Se o teu nome está no Serasa e SPC, um caminho que você, primeiro, antes de pensar na jurisprudência, é perguntar para o cliente ou como cliente olhar o seguinte: será que o órgão me enviou um AR informando que eu tenho uma dívida que tem que ser paga e que se eu não pagá-la em 10 dias, o meu nome será inserido no órgão de proteção ao crédito? Ou o Bacen me enviou essa notificação?
muitas das vezes você consegue tirar o nome do cliente do Bacen por falta de notificação. Agora aqui assim é um pouquinho arriscado, mas também tem que ser feito. Alguns clientes dizem, eu não recebi a notificação, e às vezes ela chegou na empresa do cara, chegou na casa dele, a empregada recebeu e ninguém tomou conhecimento. Então você tem esse risco de judicializando, alegando falta de notificação, a parte envolvida juntar o comprovante, ok? Mas se não foi entregue, com certeza a falta de notificação também proíbe a anotação, tá? Vou fazer aqui um asterisco em relação ao SCR. Vou até mudar a cor aqui, ó. Valor anotado. Pode ser que você, sabendo auditar o endividamento do cliente, ou, por exemplo, quando você tem uma dívida com o banco, geralmente o contrato, a cláusula de inadimplemento, ela é fora das regras do ordenamento. Então vamos supor, o banco pode cobrar 1%, em alguns casos ele está cobrando lá 20% ao mês, 15% ao mês. Em outros casos ele pode cobrar limitado à média de mercado do contrato e também está cobrando muito acima. Tem contratos que a cláusula de inadimplemento é de 125% ao ano. Ela tem que retroceder a 12%. Se você não está pagando e essa dívida está correndo, como que teu SCR está sendo anotado? Em cima de uma cláusula nula. Então você tem que acessar o SCR, refazer os cálculos e aí então também judicialmente você pode mudar o valor da anotação. Quando você muda o valor da anotação, ou por exemplo, olha só, se eu comprovo que dentro da questão da jurisprudência aqui, a taxa de juros está errada, o banco está me cobrando 1,95 e ele deveria estar cobrando 1,38. Se eu comprovo isso, lá dentro do SCR, o não pagamento também gera códigos. Vamos aqui dar um exemplo. Se eu estou pagando, eu estou no código 1A. É um exemplo. Se o banco acusa que eu não paguei, depois lá, por exemplo, de 60 dias, ele muda, por exemplo, para 2A. Eu estou dando exemplo, tá? São números, não são esses exatamente, mas para você compreender. Se eu migro dentro do SCR para não pagador, para em atraso, esquece, não tenho mais crédito. Ou se alguém for me dar crédito, o custo dele vai ser muito mais caro. Se eu demonstro que aquela taxa de juro não está em acordo com o que deveria, aqui não pode ter alteração da qualificação. Olha onde você vai chegar. Por isso que você tem que primeiro coletar todas essas informações, entender como funciona a jurisprudência para o caso A ou B, saber sobre notificação e depois de ter todas essas informações em mãos e com laudos técnicos, auditorias, enfim, você pode fazer uma consulta muito mais ampla e tomar uma decisão muito mais certeira para saber como você ajuda aquele cliente. Ou se você é empresário e passou por isso aqui, eu estou entregando na tua mão a chave que vai te ajudar, por exemplo, a voltar a ter crédito bancário. É possível, após a implementação desse trabalho, você sim conseguir ter um nome limpo, não no sentido só de não estar anotado, porque muitos não têm Serasa e não têm SPC, mas não conseguem crédito por causa da anotação equivocada no SCR. Então não adianta eu limpar o teu nome no Serasa e SPC se eu não souber fazer o trabalho dentro do Banco Central. E esse trabalho, qual que é o entendimento jurisprudencial hoje também? Eu não posso atacar só o Bacen. Bacen, o meu nome está errado aí dentro. Não. Eu tenho que muitas vezes atacar a instituição que colocou o meu nome para que ela vá ao Bacen e diga, Bacen, mude o tipo de anotação, mude os dados, o valor, para que essa pessoa de novo volte a operar dentro do mercado financeiro, tá? Atenção a isso para você não atacar o polo errado da ação. Quais que são os maiores erros? Como eu falei, judicialização, tira o nome do Serasa. Por si só, não. Eu não pago, por exemplo, eu ouço pessoas sendo orientadas, não precisa pagar sua dívida, que daqui a um ano resolve. É outro equívoco. Não que você não possa deixar de pagar, mas eu tenho que analisar o não pagamento com todos esses dados aqui. Ou seja, esse é um equívoco, porque, por exemplo, como eu falei, Donato, eu quero voltar a ter crédito e operar, então não é tão simples assim parar de pagar.
É muito antes de qualquer decisão, a não ser que seja uma decisão imprescindível para a manutenção da empresa, primeiro se faz todo esse tipo de avaliação, sempre acompanhado de auditorias. Tudo que eu estou falando aqui precisa de auditoria, precisa ser confrontado o endividamento, o contrato, tudo que ocorreu com aquele cliente em consonância com as regras do sistema financeiro, para que eu possa saber, aqui ó, só para fechar o raciocínio, se eu tenho que demonstrar um incontroverso, então eu tenho que ter uma auditoria. Eu não posso chegar lá por achismo dizendo que a parcela não é A e é B. Tudo tem que ter matemática financeira envolvida, principalmente. Porque quando você fala de sistema de amortização, o fundamento do sistema de amortização, as tabelas, por exemplo, os algoritmos envolvidos estão dentro da matemática financeira. Então, onde que eu quero chegar com isso? Para você ter esse tipo de assessoria, você precisa de uma banca especializada. Não é qualquer advogado, desculpe te dizer isso, que consegue alcançar esse tipo de resultado. Existe a necessidade de ter toda uma equipe técnica envolvida para desenvolver o trabalho da menor maneira possível. Valeu? Pessoal, ó, por gentileza, clica aí agora, dá o teu like nesse vídeo, compartilha com seus amigos e principalmente se inscreve no nosso canal. Vai lá e se inscreve agora, porque nós temos desenvolvido conteúdos mensais especificamente para falar do sistema financeiro e direito bancário que vão contribuir com a tua vida com certeza. Um grande abraço a todos e fique com Deus.